Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez peço desculpa por estar a filmar no carro, mas não tenho tido muito tempo e os meus vídeos, como são escritos sem guião, e o que interessa é o conteúdo e sermos explícitos naquilo que estamos a dizer. Então vamos lá, o que eu te vou dizer agora vai-te dobrar aí um bocado a mente. Então, na sobrevivência, sim senhora, temos a mochila, temos as nossas capacidades de defesa, temos tudo. E quando nós não temos nada disso? E quando perdemos, ou estamos ausentes ou impossibilitados de ter a nossa mochila de sobrevivência, vamos imaginar um cenário catastrófico num motim, numa cidade, numa lei marcial, numa guerra no país, numa revolução, não sei, o que é que, tipo como está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, ok? Quando não tens tudo isso e és apanhado no meio do caos, então o que é que tu vais ter que saber? O que é que tu vais ter que dominar? Qual é a tua arma? Essa é a pergunta que eu te faço. Que armas é que tu tens? Não tens nenhumas? Tens. E a arma és tu. Só que tu ainda não sabes isso. Ou seja, poucas pessoas sabem. E eu vou-te já contar, já mais à frente, que tipo de arma é que tu podes ter. Que essa aí nunca vais perder. Mas antes de eu te explicar isso, faz-me só um favor. Clica aí no sininho, ativa as notificações, inscreve-te aí no nosso canal, e faz like, partilha, porque é uma forma, para ti é uma pequena forma de ajudar, mas para nós é enorme, porque dá-nos a conhecer o nosso canal, chega a mais pessoas, vai ajudar mais pessoas a tirar dúvidas, portanto é muito importante para nós, para o nosso crescimento, portanto partilhei. Então, qual é a arma? A arma que nós podemos ter pode ser a arte marcial, ok? A arte de combater. E a arte de combater é algo que está sempre dentro de nós. É uma coisa que nós nunca vamos perder. Por onde quer que vamos, seja a passar num aeroporto, seja a ir de comboio, seja a andar de carro, seja a passear num shopping, onde quer que seja, até podes ir para a lua, isso vai estar sempre dentro de ti. Portanto, a arma és tu. Por isso, conclusão, tive um cliente que me perguntou assim, neste caso na loja: ó Bruno, tu praticas artes marciais, em que é que isso te ajuda? Em que é que se te pode ajudar na sobrevivência? O que é que se te vale? Meus caros, eu vou-vos já dizer, vale tudo, vale de tudo. O que é que adianta de eu ter um excelente kit de sobrevivência? O que é que dita eu saber disparar uma arma? O que é que dita eu saber dominar uma faca, mas depois eu não ter capacidade, por exemplo, de transportar uma mochila com 30 kg ou mais 30 kg, não conseguir transportar um filho magoado, não ter resistência física, capacidade de respiração, não ter capacidade mental para reagir aos mais diversos cenários. Quando eu digo isso, é porque a arte marcial nos prepara para esses tipos de eventos, ok? Nós, como arte marcialistas, além de nós estudarmos, treinarmos e entendermos as técnicas, aquilo não acaba por ali. Por isso é que o termo arte marcialista é alguém que tem a capacidade de criar arte. E quando é criar arte, não é tipo um pintor, ok? Que pinta. E há o pintor que pode apenas ser copista, e quando é copista é replicar outra pintura. E depois há o pintor que cria arte, ou seja, que é o arte marcialista que sabe a técnica, que tem o conhecimento e o domínio da técnica, mas depois, através de situações inesperadas, consegue também criar técnicas suas que sejam diferentes da técnica que aprendeu, ou iguais, mas consiga, de certa forma, conseguir reagir a cenários inesperados através de técnicas que ele mesmo tem criadas por si. Ou seja, a arte marcial não é algo limitado, não é algo que estudamos num livro que vai de 1 a 50 páginas, em que tem de 1 a 100 técnicas e que fica por ali. Não, é algo que podemos criar, desenvolver e improvisar.
que isso será o cenário até mais importante, que é a capacidade de improvisação e também a capacidade de reação. E meus amigos, isso é o que nós aprendemos na arte marcial. Além da capacidade de nós nos defendermos e de combatermos, também temos a capacidade de reação no curto espaço de tempo. Entendam isto como uma memória cerebral e uma memória muscular. Por isso é que eu digo, podemos dominar a mochila toda, mas às vezes esquecemos de dominar a arma mais importante. Somos nós. Nós somos a arma principal. Se nós não nos conseguimos dominar, nem conseguimos dominar o nosso corpo, dificilmente, ou então vamos entregar às mãos do acaso e da sorte tudo o resto. Eu ponho isto num cenário muito prático. Vamos pôr isto no cenário do caçador e a presa, neste caso o animal. Nem todos os caçadores conseguem atingir todos os animais, ok? Porquê? Porque há animais que vão conseguir escapar ao disparo. Isso deve-se a quê? Deve-se àquele sentido da capacidade de reação e percepção ao que está, ao que vai anteceder ao acontecimento. E isso, no animal, é algo inato, ok? É algo que existe desde sempre. Porquê? Porque o animal tem isso no ADN dele, porque sempre esteve habituado e sempre treinou, e isso está no habitat da natureza dele. Portanto, o animal tem isso dentro dele. Ele treina isso todos os dias, de forma instintiva. O ser humano teve isso no passado, certo? O ser humano, quando começou aqui no planeta, ele teve de desenvolver técnicas, no início, um bocado arcaicas, de defesa, de combate, antes de ter as armas, e mesmo com armas, e depois foi aprimorando essas técnicas. Claro que numa situação de confronto, ultimato, de uma cena de catástrofe, de guerra, de um cenário de arma para uma pessoa que sabe artes marciais ou combate, é claro que a supremacia da arma está sempre em primeiro lugar. Não vamos ser incrédulos que a arma ganha sempre nesse tipo de situações. Mas há sempre o mas. Numa situação em que não haja espaço nem fuga e que seja a parte final, seja termos a arma como, digamos, o derradeiro final, então mais vale nós sabermos alguma coisa do que não sabermos, ok? Portanto, o animal também tendo garras, que é as suas armas, o animal mesmo assim consegue fugir, consegue se defender, porque tem mecanismos. O animal treina. Por exemplo, um gato consegue pular extremamente alto, um gato quando cai sabe cair, por isso é que dizem que o gato tem 9 vidas. O gato tem uma agilidade imensa, tem uma capacidade e uma percepção dos ruídos imensa, consegue detectar situações inesperadas, e isso é o que a arte marcial cria dentro do nosso organismo e na nossa cabeça, não é? Cria-nos mecanismos de defesa que nós, na maior parte das vezes, conseguimos reagir naqueles milésimos de segundo a várias situações inesperadas. E não é preciso só falar em guerras. Pode ser a situação mais estúpida que pode acontecer. Pode ser um acidente de trabalho, pode ser, por exemplo, um acidente de viação. Porquê? Porque nós somos dotados ao longo dos treinos, e somos submetidos nos treinos a treinos cognitivos, treinos, digamos, de memória, treinos até a nossa exaustão, que seja quase cerebral, quando digo cerebral é mental e física, que nesse tipo de situações o nosso corpo começa a ficar cada vez mais aguçado. E quando digo aguçado, começa a ficar cada vez mais preparado para as situações inesperadas, ok? Portanto, meus amigos, aquilo que eu queria dizer e aquilo que eu queria responder é mesmo isso. Nós temos que nos preparar, certo? Mas preparar o nosso corpo, ter uma dieta saudável, ter um exercício físico regular, saber uma arte marcial ou uma arte de combate,
controlar a nossa respiração, a nossa ansiedade, também através da respiração. São tudo metodologias e técnicas que isto não foi inventado há 2 dias. Isto já foi inventado há muitos anos, já quase desde o início do homem, e que depois foi refinando ao passar dos séculos. E é isso a arte marcial, ok? Portanto, é algo que não dá para eu estar aqui a explicar, tem que se viver. Claro que eu estou a tentar colocar isto num ponto muito prático, muito, digamos, que chegue a todos vocês que estão a ver este vídeo, mas isto é só o levantar do véu. Atenção, existe tanto por trás que é mesmo isso. Isto é quase podermos levar como se fosse uma profissão. A arte marcial é como se fosse uma profissão. E é inseparável. Por isso é que eu estou a dizer, quando nós perdemos tudo, se calhar será a última ferramenta que nós vamos ter ao nosso dispor, se calhar de salvar um filho nosso, a nossa esposa, um familiar, de uma situação muito inesperada, que poderá acontecer, que até, olha, vou-vos dar um exemplo. Vocês não sabem se vão ter que saltar, por exemplo, um muro enorme para poder sobreviver, ou para resgatar um filho vosso. E nisso, a arte marcial treina-nos para isso, ok? Treina o nosso core, treina o nosso salto, o saber cair para não nos magoarmos. Treina-o antes, treina-o depois. Portanto, era isso que eu vos queria dizer. Espero que isto tenha dado mais uma torcida à vossa cabeça e vos leve a considerar, a experimentar um dia o que eu estou a dizer. Escrevam aí nos comentários o que é que vocês acham, se acham que isto de facto faz sentido, se não faz para vocês. Quem pratica artes marciais, gostava de saber a vossa opinião. Escrevam aí nos comentários. Eu tenho aí muitos amigos que praticam, portanto, bom escrever, não se esqueçam. E aos meus amigos de treino também, escrevam aí. E ajudem aí a replicar aqui o canal, porque já vos disse, a pequena ajuda que vocês dão a comentar aqui e a dar sugestões para os próximos vídeos ajuda o canal, é uma grande ajuda para mim. E já sabem, até o próximo vídeo.